Todos nós, eu e você, sejamos um vaso de honra nas mãos do Senhor. Que bom que você está aí conectado em mais um estudo, um episódio, né, da nossa série de estudos sobre o que a Bíblia ensina. Nós estamos felizes pela sua presença e porque você tem acompanhado série de estudos até agora, até o presente momento. Louvado seja o nosso Deus pelas suas escolhas e decisões. Tenho certeza que o Senhor, Ele iluminará, abençoará a cada um de nós a compreendermos os ensinos da palavra. Nosso estudo dessa noite é um estudo bastante importante para a minha e a sua compreensão a respeito da revelação. Há muitas pessoas que elas vivem atrás de revelação. E algumas denominações, algumas igrejas, as pessoas têm muito disso. Olha, tem isso, tem aquilo, Deus revelou isso ou aquilo, e nós precisamos entender esse assunto, precisamos entender essa questão da revelação, para que assim nós não sejamos enganados, mas tenhamos o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E eu convido você agora para juntos nós orarmos, e então nós passaremos a nosso estudo dessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, em que falamos contigo em oração, louvamos e bendizemos a Ti e exaltamos Teu santo nome por Tua graça, poder e misericórdia. E porque o Senhor é o Deus que, em Sua infinita bondade e sabedoria, nos deixou a Tua palavra para que ela nos oriente, para que ela nos conduza, para que ela nos dirija. E nós queremos, ó Pai, rogar a Ti que o Senhor nos dê iluminação, entendimento, compreensão nessa noite a respeito do assunto da revelação, desse ensino da Tua palavra, para que fique claro em nossa mente, para que fique gravado em nosso coração, em nossa mente, de modo a termos firmeza nesse ensino da Tua palavra, Senhor. Guia, conduz e dirija, nos abençoe cada pessoa conectada agora, que está assistindo agora ao vivo, e todos aqueles que posteriormente venham a assistir, que todos nós tenhamos a iluminação do Senhor, independente do momento em que nós estejamos assistindo. Guia, conduz e dirige, mais uma vez nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu mencionei, nosso estudo de hoje é sobre a revelação. E em algum momento você já andou por um caminho escuro sem uma lanterna? Hoje, em nossos dias, nós temos facilidade, né? Porque os celulares, eles têm uma lanterna e, dependendo do lugar em que estejamos, da escuridão em que nós estejamos, basta tomar a lanterna, e aí quando nós acendemos, né, quando nós iluminamos, tudo fica melhor, fica mais fácil. Nós não corremos risco de tropeçar ou até cair. Nas trevas desse mundo de pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia. A Bíblia é a luz para os nossos caminhos. E ela revela, né, o plano de Deus para nós, certo? E Deus fez isso através dos profetas. Através dos profetas. Profetas é alguém escolhido por Deus para transmitir a mensagem de Deus. O profeta tem uma vida em harmonia com a mensagem que ele revela. Então, é importante ter isso em mente. O profeta vive de acordo com a mensagem que ele apresenta. Ele é um instrumento usado por Deus. E
Deus, ele disse e manifestou o dom profético na igreja no tempo do fim. Vamos entender um pouco mais a respeito da revelação. Quem recebe revelações especiais de Deus? Então vamos lá. Abrindo a Bíblia aí, no livro de Amós, Velho Testamento. E aí eu convido você a tomar aí a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, dá para acompanhar aí, você pode usar o aplicativo no celular. Não importa o meio, vocês já sabem que não importa o meio, não importa onde o texto esteja, mas o importante é que é a palavra de Deus. E o importante é nós termos o contato e lermos a palavra de Deus diariamente. Vejam só, o texto de Amós 3, verso 7, ele diz assim, ó: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o texto ele está nos dizendo que Deus não faz nada sem ter revelado aos seus servos, os profetas. Então, tudo aquilo que está diante de nós, Deus já revelou. Deus já revelou. Ele tem os profetas, ele tem as pessoas que escreveram a palavra, que escreveram a Bíblia, e essas pessoas então nos deixaram escritos aquilo que Deus faria. E como é que Deus se comunica com o profeta? Como Deus se comunica com o profeta? Em Números, lá no início da Bíblia, bem no início, em Números, no capítulo 12, Números capítulo 12, e o verso 6, e o texto diz assim, ó: então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então aqui o texto está nos dizendo que Deus se comunica com o profeta, Deus se comunica com os profetas, né? Deus se comunicava e Deus se comunica com o profeta através dos sonhos e visões. Sonhos e visões. E aqui é importante nós termos isso bem claro em nossa mente, né? Sonhos e visões são os meios que Deus usa para se comunicar com os profetas. Quando a pessoa está dormindo, ela tem um sonho, assim como eu e você temos sonhos constantemente aí, a cada noite nós temos sonhos. E quando o profeta estava ou está acordado, então ele entra em visão. E para nós podermos entender, né, a visão é semelhante ao sonho, ou seria um sonho dado acordado. É como um filme que passa na mente do profeta, diante dele, aos olhos dele, ele está vendo aquela realidade, aquelas imagens, ele está vendo diante de si. E aí, uma outra dúvida que pode surgir. Nós sabemos que Deus, ele fez homem e mulher, homens e mulheres são iguais, feitos do barro, foram feitos pelas mãos de Deus. E aí muitos podem se perguntar, né? Porque nós vivemos em um mundo em que às vezes as pessoas têm esse questionamento. E aí até existem denominações em que existe isso. Será que uma mulher pode ser profetisa? No livro de Joel, no capítulo 2, Joel, capítulo 2, lá no Velho Testamento, Joel, capítulo 2, verso 28, e o texto diz assim, ó: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então aqui novamente nós vemos, né, Deus dizendo que ele usa
homens e mulheres. Para Deus não há distinção entre homens e mulheres. Para Deus não há distinção alguma de raça, de cor, de credo. Deus, ele considera todas as pessoas iguais. E quando o Senhor decide usar alguém como profeta, homem ou mulher, o homem profeta, a mulher profetiza, conforme a nossa língua, Deus usa todas as pessoas. Deus pode usar homens e também usar mulheres. Assim como no passado e na Bíblia nós encontramos isso, né? Homens e mulheres sendo usados por Deus, sendo a boca de Deus. Porque a palavra profeta na língua hebraica tem esse sentido, né? Falar através de. Então, o profeta era considerado a boca de Deus, certo? E aqui o texto está dizendo que Deus usa homens e mulheres para transmitir vontade, aquilo que ele tem estabelecido. Como nós já vimos anteriormente, Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. Aqui está o ponto: os profetas são servos de Deus. E a igreja primitiva, a igreja logo após o ministério de Jesus, logo após Jesus ter estabelecido a sua igreja, ela teve profetas? Então, vejam só o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, e o texto diz assim, ó, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, a igreja primitiva, ou seja, a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os discípulos, né, os primeiros discípulos, e aí sobre os demais que foram aceitando, nós então entendemos que Deus, ele continuou usando, e até o final, Deus usará filhos, homens e mulheres como. E é isso exatamente o que nos fala o livro do Apocalipse. Olha só o que diz Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. E Apocalipse 19, verso 10, e nós vimos esses textos no último estudo sobre a igreja, né? E aí, em Apocalipse 19, verso 10, esclarece aqui a respeito do testemunho de Jesus. Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, lá no capítulo 12, verso 17, nós encontramos que a igreja de Deus, a mulher, a igreja, o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, também têm o espírito de profecia, tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a igreja de Deus, ela tem profeta, pessoa usada por Deus para transmitir uma mensagem especial para seus filhos, especialmente no tempo do fim. Um profeta verdadeiro. Então, sempre o profeta verdadeiro, ele concorda com a Bíblia. O profeta verdadeiro, ele sempre estará em harmonia com a Bíblia. Ouçamos o que diz Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, o profeta, ele deve viver de acordo com a Bíblia, a lei e ao testemunho. O profeta deve obedecer à lei de Deus, deve obedecer à palavra de Deus. Em Mateus 7, verso 20, diz assim, ó,
Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E o 7,15 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, nós precisamos cuidar, ter cuidado com aqueles que se denominam profetas. Por quê? Porque os frutos deles devem ser de acordo com a palavra de Deus. O profeta deve viver, nós vemos no texto de Isaías que diz que o profeta deve viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E aí Jesus ele alerta: cuidem com os falsos profetas. Se tem verdadeiro, tem falso profeta. Jesus disse: cuide com os falsos profetas, que aparecem, que parecem ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E queridos, em nossos dias não tem faltado, né? Não tem faltado aí falsos profetas, não tem faltado pessoas que aparentemente são servos de Deus, mas os frutos dessas pessoas, a maneira que essas pessoas vivem, não está de acordo com a Bíblia e nós podemos afirmar que são falsos profetas. Um outro aspecto a respeito do profeta, das suas profecias. Ele, o profeta, ele precisa ter confirmação de que as suas predições se cumprem. As predições do profeta se cumprem. Em Mateus 4:23, o texto diz assim, ó: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Deuteronômio 18, versos 21 e 22. E se disserem no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. Então, Deus está aqui dizendo que aquele que afirma ser profeta, e se ele fizer predições, as suas predições têm que se cumprir. As predições do profeta, porque se ele profetizar algo e aquilo não se cumprir, então ele não está sendo usado por Deus. Quarto aspecto, o profeta reconhece a divindade de Jesus Cristo. O profeta deve reconhecer a divindade. Amados, 1 João 4, versos 1 e 2. Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o profeta que se afirma ser um profeta verdadeiro, ele precisa reconhecer que Jesus veio em carne, que Jesus se tornou um ser humano. Nós vimos que um profeta verdadeiro, a vida dele está de acordo com a Bíblia. A vida dele assim produz bons frutos. Aquilo que o profeta prediz acontece. E ele reconhece que Jesus veio em carne, que ele é Deus, a divindade de Jesus. Talvez e provavelmente você já tenha ouvido falar dessa que é uma das 100 personalidades mais influentes nos Estados Unidos de todos os tempos. Ellen White. Ela é reconhecida como uma das 100 personalidades mais influentes dos Estados Unidos de todos os tempos. Nós, adventistas do sétimo dia, a Igreja Adventista do sétimo dia, nós cremos que Ellen White, ela recebeu o dom de profecia. Ela foi usada por Deus. Seus escritos são um guia para uma compreensão mais clara da Bíblia, jamais um substituto para a mesma, conforme ela mesma afirmou. Os testemunhos escritos não são concedidos a fim de prover nova luz.
mas para imprimir vividamente sobre o coração as verdades da inspiração, já anteriormente reveladas. Talvez algumas pessoas que não conhecem os escritos de Ellen White, que não conhecem os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, talvez essas pessoas venham a dizer assim: olha, essa igreja tem tudo baseado em Ellen White. Mas a própria Ellen White, ela diz que ela não veio prover nova luz, mas sim trazer para o coração das pessoas as verdades já reveladas, trazer uma luz sobre essas verdades. É para isso que ela veio. Ellen White, ela nasceu em 26 de novembro de 1827 em Gorham, Maine, e morreu em 16 de julho de 1915, na Califórnia. Desde dezembro de 1844, quando recebeu sua primeira, ela dedicou-se a escrever e a pregar, desenvolvendo esse ministério durante 70 anos. Nesse período, ela educou os filhos, ajudou o esposo, aconselhou os líderes da recém-fundada Igreja Adventista do Sétimo Dia e foi como missionária para a Europa e também para a Austrália. Ela escreveu mais de 100 mil páginas. E esses escritos dela, de Ellen White, são conhecidos como o Espírito de Profecia. Entre os livros que ela escreveu, destacam-se aqueles que abordam o grande conflito entre Cristo e Satanás. É a chamada série Conflito. É. E desde e essa série ela comenta desde antes da criação até a eternidade dos remidos no lar dos salvos. São mais de 3.600 páginas, são 3.623 páginas nessa série, e cobrem toda a Bíblia, como eu disse, do Gênesis ao Apocalipse. Esses livros, né, que compõem a série Conflito, eles são o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Então, essa é a série Conflito, que é a mais importante dos escritos de Ellen White. Essa série você pode ter facilmente, ter acesso a ela. Até, eu não conferi hoje, mas até pouco tempo atrás essa série estava gratuita para você baixar. Mas se você tiver interesse, basta entrar em contato que nós podemos aí providenciar para você de modo digital, né, com facilidade, esses escritos, esses livros de Ellen White, para que assim você tenha acesso, você tenha contato com aquilo que ela escreveu. Ela escreveu muita coisa, ela escreveu sobre muitos assuntos. E há poucos dias atrás, eu estava vendo aí uma reportagem é, e essa reportagem ela estava falando sobre o exercício físico como um fator que ajuda o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, a defender-se de vírus e bactérias. Então, o exercício físico, ele estimula o organismo a produzir um hormônio e esse hormônio deixa o sistema imunológico mais ativo e assim ele se defende. Nós estamos vivendo aí na época da pandemia, né? Então nós precisamos ter um sistema imunológico funcionando 100%. E ela já disse isso há mais de 130 anos atrás. Naquela época, as pessoas não tinham esse conhecimento e ela escreveu a respeito disso e muitas outras coisas, muitos outros conselhos que ela dá, conselhos para a família, conselhos sobre educação, conselhos também para o casal, né? O casamento, para a saúde, o viver saudável, como eu mencionei. Então, ela deixou muitos escritos, e esses escritos, eles não são uma luz nova. Eles são o quê? Uma iluminação para
a palavra de Deus. Se os escritos de Ellen White forem retirados, nós continuaremos a crer da mesma forma, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus a base dos nossos ensinos. Dessa maneira que nós vimos aí, nós estudamos a respeito dos profetas e vimos que Deus usa os profetas, homens e mulheres, como instrumentos para falar a nós, orientar a igreja, orientar seus filhos, guiá-los e conduzi-los. Então, o que devemos fazer? Bom, nós devemos apreciar as Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 20, diz assim, ó, não desprezeis as profecias, profecias da palavra de Deus. Não é profecia como alguém, alguma pessoa diz assim, olha, eu vou profetizar isso ou aquilo. Profecias da palavra de Deus. Se alguém tiver profecia, tem que ver se ele cumpre os requisitos de um profeta. Então eu preciso apreciar as profecias da palavra de Deus. Eu preciso estar atento às profecias da palavra de Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós vivemos dias solenes na história dessa terra. Nós vimos aí, quando estudamos sobre a volta de Jesus, os sinais que identificam, que mostram a proximidade da volta de Jesus, e vimos que doenças, desastres da natureza, terremotos, todas essas coisas que nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos, né? Tudo isso é sinal da volta de Jesus. E Pedro, ele fala, precisamos estar atentos, atendendo, prestando atenção, para que assim nós estejamos alertas. Eu preciso crer nos profetas, na palavra de Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu e você, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus, aos ensinos da palavra de Deus. E como dissemos, também nós, nesses últimos dias, nesse tempo em que nós estamos vivendo, temos aí os escritos de Ellen White. Ela deixou muita coisa escrita para nos orientar, nos ensinar. Deus, através de Ellen White, orientou a igreja e a todos aqueles que tiverem acesso aos escritos dela. E eu e você temos essa facilidade, nós podemos ter. Você, diante disso, qual é a sua decisão? Você crê que Deus manifestou o dom profético através dos tempos para revelar seus planos e sua vontade para seus filhos? E você crê na revelação profética vinda de Deus? Então, você crê que Deus manifestou o dom profético através dos tempos para revelar os planos de Deus e a sua vontade para eu e você? E você crê na revelação profética vinda de Deus? Eu creio. Se você crê, levante aí a sua mão. E agora nós vamos orar. E vamos, com a mão levantada, dizer para o Senhor, eu creio, Senhor, nos seus profetas. Eu creio que eles foram usados pelo Senhor para orientar-me. Então feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus. Senhor, nesse momento em que nós estamos falando contigo em oração, nós o fazemos em nome do seu Filho, do Senhor Jesus, gratos a Ti pela bondade e misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. E o Senhor nos deixou a Tua palavra. E o Senhor também usou Tua serva, Ellen White, para orientar Tua igreja nesse momento final na história desse mundo.
Pai, ajuda-nos a cada dia, mais e mais, crermos e confiarmos nos teus instrumentos, os teus servos, os profetas. E também, Senhor, ilumina nossa mente e nosso coração, de modo que esses ensinos estejam sempre gravados e colocados em prática em nossa vida. Continue a nos abençoar, dando uma noite de descanso na tua presença. Cuide de cada um de nós, que a tua bênção, graça e poder seja com todos. Amém, Senhor. Tenham todos uma boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Fiquem com Deus. Que a bênção do Senhor seja com vocês agora e em cada momento. Nosso próximo estudo será sobre uma vida melhor. E eu penso que todos nós queremos ter uma vida melhor. Assim, na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, anote aí, agende aí, mas depois eu mando também o link para você. Mas se você já se inscreveu no canal, você recebe o aviso aí, mas tem que inscrever e ativar lá os lembretes, né, o sininho, porque aí quando eu criar o vídeo, então você poderá receber aí o lembrete e assim poderá acompanhar e assistir. Na próxima semana nós estudaremos a respeito de uma vida melhor. Como eu disse, fiquem com Deus, Deus os abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês agora e em cada dia de vida. Amém. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz.